galerinha, chegou o dia da verdade. JBL Go 4 ou JBL Go 3? Teve evolução? Não teve? Vem comigo! Pra quem não sabe, o modelo 4 acabou de ser lançado pela JBL, enquanto o modelo 3 já tá no mercado há alguns anos, apesar de já ter aqui, né, o novo design, entre muitas aspas. Tô falando assim porque, de novo, não tem muita coisa, mas beleza. O logo pode até ser o mesmo, mas em toda a parte do design aqui a gente consegue ver uma evolução bem bacana pelo lado da JBL. Eles guardaram aqui, né, essa pequena alça como símbolo da marca, tal qual o cadarço lá faz parte da Flip 6, a alça de transporte faz parte da linha Extreme. Aqui eles guardaram a pequena alça. Além do mais, aqui na parte de baixo a gente finalmente se livrou dessas listras que costumam soltar bastante porque elas não têm uma cola muito eficiente aqui. E essa foi uma crítica super necessária porque foi um defeito que atingiu não só a Go 3 como também a Charge 5 e a Clip 4. Cara, era um show de horror. Então finalmente aqui nesse modelo novo a gente tem o mesmo design, mas não tem nada colado, tá? Faz parte aqui da carenagem. Na parte de trás a gente ganhou algumas borrachinhas laterais ao invés da borracha inteira que tinha aqui, né? Mas o objetivo é o mesmo, de conseguir colocar ela em cima da mesa junto com esse suporte. Na lateral aqui a gente guardou a posição de alguns botões e também teve a adição aqui do Aura Cache para você conectar várias caixas entre essa nova linha da JBL, né, que essa antiga aqui infelizmente não tinha o Party Boost, que era o protocolo anterior, ou seja, você só escutava o som nela, você não conseguia conectar com outras caixas. Na parte de cima a gente continua com os botões de reduzir, aumentar, dar play, pause e avançar, retroceder a música, tá? Para quem não sabe, é só você apertar o botão play várias vezes que você consegue fazer isso. E aqui no último canto, só a entrada tipo USB-C. E eu sei que o que vocês querem saber é configuração. O que mudou no papel? Primeira coisa e mais importante, temos uma resposta de frequência menor. Sim, tipo, apesar do tamanho dela, me incomodou o fato dela não ter graves mais fortes, mas, a priori, nas configurações aqui da minha colinha, eu estou vendo que ela tem uma resposta a partir de 90 Hz, enquanto que aqui a gente tem a partir de 110, ou seja, sim, teremos mais graves no modelo novo. Enquanto a potência de saída continua a mesma, a gente vai ter nos dois modelos 4.2 watts. No modelo mais recente você vai contar com 7 horas de bateria ao invés de 5 da Go 3. Se você ativar o Playtime Boost, você ainda vai ganhar mais 2 horas, ou seja, 9 horas no total contra 5 horas aqui no modelo anterior. Também rolou uma atualização do Bluetooth, passando de 5.1 para 5.3 no modelo mais atualizado. E por fim, o peso das caixas também vai ser diferente. O modelo mais novo ele é ligeiramente mais leve. Não dá para notar, é muito pouca coisa. Basicamente são 209 gramas contra 190. É isso. E agora chegou a hora da alegria. Vamos ver se o som tá melhor ou se é só conversa pra boi dormir. Vou começar aqui na JBL Go 3 com 50% do volume e vou alternando aqui conforme a música for avançando. Vamos que vamos! Ó, 50% é muito discreto. Acho que vou ter que segurar a caixa aqui um pouco mais próximo. Go 4. Um pouco mais de presença, né? Go 3. Sim, tem mais grave, tem mais grave. 4. Nem se compara, inclusive. 3. 4. Deixa eu ver se consigo pegar mais coisa aqui. Porque o grave já é certo que ele tá bem melhor aqui. 3. 4. É. 3. Assim,
50% dá pra notar uma evolução não só na equalização sonora, né? A gente vai estar ganhando mais grave, mais frequência baixa, que a gente já tinha visto aqui pelas pistas das configurações técnicas, mas também deu pra notar uma evolução em termos de potência. Eu não sei se é só impressão aqui da minha cabeça, tá? Mas eu senti a Go 4 um pouco mais potente do que a Go 3, pelo menos em 50% do volume. Eu vou recomeçar aqui os testes de 70% na Go 3 e a gente vê se é só coisa na minha cabeça ou se realmente a gente tá ganhando um pouco mais em potência aqui. Será? Lembrando que entre as duas caixas é 4.2 watts, tá? Não mudou. Vamos lá. Devo estar delirando, tá tudo certo. Dá o play aqui na Go 3. Vou aumentar o volume. 75. Tô andando sozinha, viu? Go 4. 75. Go 3, vai dar sozinha, Go 3. Vai, né? E aí, o lance é que ela tá andando aqui, tá tremendo a mesa, tá atrapalhando o som. Então eu acho que não vai ter jeito. Vou ter que segurar aqui mais uma vez os dois modelos. Senão não dá pra gente avaliar a qualidade sonora. Vamos lá. Go 4. Três. Quatro. Três. Quatro. Assim. Eu continuo aqui convicto de que a coisa é na minha cabeça. Mas deu pra sentir uma pequena melhora ali em potência na Go 4. Além disso, em termos de equalização nem se fala, tá? A gente tem uma profundidade sonora um pouco maior aqui no modelo mais recente. É difícil, assim, entrar em detalhes em caixas tão pequenininhas, tá? Mas eu acho que eu acabei sentindo mais mudança ali a partir de 50%. Eu não sei o que me aguarda aqui em 100% do volume. No fim das contas, eu acho que o comparativo mais interessante da Go 4 vai ser com a Tribit, né? A Stormbox Micro, se eu não me engano, que já passou aqui pelo canal. Eu posso ter me enganado aqui de modelo, mas é que a que mais representa aqui, mais se aproxima da Go 4 e ainda é mais barata. Ai, que delícia! Pra finalizar isso aqui, vamos lá jogar em 100% do volume, vamos ver, né? Se pelo menos lá em 100% a gente consegue ver mais alguma diferença. Dessa vez eu vou começar aqui na JBL Go 4. Vamos lá. Volume 100%. Go 3. Volume 100%. Go 4. Go 3. A profundidade da Go 4 é muito melhor. Go 4. Go 3. Nossa. Deu uma estourada forte aqui no médio. 4. Se liga, vê se ela vai perceber. 3. O médio ficou horroroso aqui, cara. 4. Três. Nossa.
Eu acho que a JBL Go 3 ela se perdeu bastante aqui em 100%, bem ali nos médios mesmo. Rola meio que uma confusão sonora aqui, porque tem o grave que tá chegando junto e a caixa, ela tem um falante, né? Um transdutor. E aí pra você executar todas as frequências numa coisa só fica bem complicado. Foi o que eu falei lá no vídeo do modelo mais recente. Inclusive eu já vi os comentários de vocês, tá? Mas eu mantenho aqui a minha opinião de que eles tinham que tentar construir e entregar alguma coisa nova, já que a Tribit conseguiu fazer isso com a Stormbox Micro, mais barata inclusive. O que dá pra tirar como evolução é que a JBL Go 4 teve sim uma evolução sonora, mas ainda tá muito longe de ser uma revolução, sacou? Vocês podem ver, cara, que entre o modelo 3 e o modelo 4, eles mantiveram praticamente tudo, né? Você tirou ali de um rascunho, deixou uma parada um pouco mais exótica, mas não teve uma grande evolução, sei lá, como a gente viu ali na Charge 5 pra Charge 4, ou mesmo da Philips 5 pra Philips 6, onde eles adicionaram ali o radiador oval, né, o falante oval, que deu outra perspectiva do som. Nesse caso aqui eu tenho a impressão de que a única melhora, além da bateria, né, foi na construção aqui do falante da própria caixa, que agora não tá mais poltergeist. Você deixa ela aqui em cima da mesa, ela fica paradinha e toca aí o seu som. Agora o que fica aqui na minha cabeça é como que vai ser o resultado desse comparativo com a Tribit e, além disso, qual vai ser o preço que essa caixa aqui vai chegar na JBL do Brasil, porque eu mantenho aqui a minha opinião de que mais de R$300 é loucura. Sai fora, meu. Realmente não dá pra tu comprar, tá? Esquece. Agora, pra você que tá procurando uma certa portabilidade, uma marca um pouco mais confiável do que você simplesmente importar da China, isso aí não tem como a Tribit bater de frente, né? Nem a Tribit, nem praticamente nenhuma outra marca, exceto se você comprar no Brasil com garantia, e ainda assim é uma marca que não tem um histórico tão grande quanto a JBL. Mas pra você que tá procurando essa fiabilidade, uma entrega sonora ali, mediana, bacana, num preço que eu espero vir decente, tá aí, dá pra recomendar. No mais, aguardemos aqui o comparativo com a Tribit pra gente tirar mais conclusões. Se você curtiu esse vídeo, bebê, like, tá? Por favor, ajude o papai. Estou aqui, ó, humildemente, do fundo do meu coração, pedindo o seu likezinho. Tá convidado também pra se inscrever aqui e lá no grupinho no Telegram e acompanhar tudo quanto é novidade. Inclusive, lá tem muito spoiler. Tem também promoção, novidade do canal, enfim, corre lá. Primeiro link aqui, manda ver. Pra finalizar, se você quiser largar um comentário pra ajudar no engajamento, vai ser, ó, show de bola. No mais, fica aqui o meu muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau! Cara, surpreso, mas poderia, né, ser melhor. É isso aí, não dá. Eu sei que lá no vídeo vocês falaram, porque a caixa é muito pequena, como é que vai? Cara, a Tribit conseguiu. É isso, a Tribit conseguiu. Se uma marca que não tem o histórico que a JBL tem com som consegue, a JBL também consegue. Agora, se daí pra frente é uma questão de dificuldade na hora de pensar em botar uma concorrente, né, um preço muito concorrencial para esse modelo aqui, afinal, se ela ficar um pouco mais cara, vai ser difícil, né, de você competir com uma Flip 6, por exemplo. Ou até mesmo com a Clip 5, quem sabe. Melhorou demais isso daqui, já entra na onda de competitividade que é, por exemplo, a Boombox 2 contra a JBL Encore, tá? Que foi ele lançada num preço que tava um pouco melhor a Encore, ela tem mais potência, é menos portátil, enfim. Muito complicado quando você tem muitas caixas de som. Eu entendo nesse princípio, mas dá pra melhorar. É isso, bebê. Se você curtiu o vídeo, tá? Muito obrigado por ter ficado até aqui. É sempre bom conversar com vocês aqui no íntimo, ó. Eu e tu, só amor, tá ligado? Aqui no fim do vídeo só fica quem gosta. Muito obrigado, meus patrões. Valeu, uma boa semana pra vocês. Espero que os conteúdos dessa semana tenham sido show de bola. Pra não falar um palavrão aqui. Falou? Fui. Beijo na bundinha. Tchau!